Serviços Públicos de Campinas, Ernesto Paulela. Muito bom dia, Serviços Públicos de Campinas, Ernesto Paulela. Muito bom dia, secretário. Muito bom tê-lo aqui com a gente no Transamérica Notícias. Uma gentileza enorme estar atendendo aqui nos estúdios. Seja bem-vindo. Obrigado, Paradela. É um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez, com a sua colega, né, de rádio. E é muito importante que o seu programa ele é um programa de muita audiência, né? Felizmente, né? Felizmente. E é um veículo importante que pode levar as informações, as notícias do poder público municipal. Secretário, o senhor está na secretaria desde a administração Jonas Donizete e segue agora para esse último ano dessa primeira administração. O prefeito vai concorrer à reeleição. Vamos aí para esse último ano de mandato do prefeito Dário Saad. Como é que o senhor faz um balanço daquele momento em que o senhor entra na secretaria e quais foram as principais mudanças que o senhor falou, deu certo? Pô, isso aqui eu garanti como um legado. Bem, na verdade, Paradela, eu estou na prefeitura há 45 anos, né? Eu fui secretário do prefeito Magalhães Teixeira nos seus 2 mandatos e o prefeito Jonas, em 2013, me convidou novamente para esse grande desafio. Por que um grande desafio? Porque Campinas, Paradela, é uma cidade, é uma metrópole, é uma cidade que cresceu muito rapidamente. Só para você ter uma ideia, 1996, o último ano do prefeito Magalhães, no segundo mandato, nós tínhamos 500 mil habitantes, né? E pouco mais de 10 anos depois já falava-se 1 milhão de habitantes. Quer dizer, é um crescimento exponencial e a infraestrutura da cidade não estava preparada para isso, né? E é aí que nascem os problemas, né? Por quê? Porque é muito mais gente, né? Só para você ter uma ideia, 82% da população brasileira está nas cidades, só 18% no campo, e isso então inflama a infraestrutura urbana, né? É mais gente circulando, é mais gente usando água, é mais gente usando esgoto, energia, as vias públicas, o transporte, e isso não tem fim. E esse crescimento exponencial é que criam os problemas de infraestrutura da cidade, e a nossa Secretaria de Serviços Públicos tem a missão de fazer a manutenção da cidade, né? Por isso o desafio. A cidade é muito grande, os recursos são pequenos, por conta de que a arrecadação pública municipal, ela também tem parâmetros, né? Não tem uma maquininha para rodar dinheiro, então a gente tem que se adequar a isso. Por isso eu coloco como um desafio. Bem, falar em legado, eu acho que é muito presunçoso, né? Eu diria, Paradela, que nós implantamos alguns métodos de manutenção da cidade que deram certo. Por exemplo, de 2013 até agora, 2024, nós urbanizamos 370 novas praças na cidade. A praça, como dizia os antigos humoristas, é nossa, né? Ou seja, a praça pública é o local de convivência, de socialização. Ela é muito importante para que as pessoas voltem a conversar
presencialmente, voltem a se relacionar. Isso deu certo, e deu tanto certo que é uma das maiores demandas da Câmara Municipal. Os vereadores são muito procurados para essas coisas. Fizemos importantes trabalhos de recapeamento na cidade, né? Nesse período 2013-2024, nós fizemos mais de 280 quilômetros de recapeamento na cidade, que precisa, né, Paranadella, porque o asfalto ele tem uma vida útil em torno de 10 anos. Depois desse período, a emulsão asfáltica ela perde a sua validade e o asfalto começa a desagregar. Por isso abrem buracos e esses problemas todos, né? E uma das grandes conquistas desse período foi esse convênio que nós começamos lá em 2013, com a FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Preso. Nós começamos com 100 reeducandos, hoje nós temos 800 reeducandos trabalhando na manutenção da cidade. Isso tem um aspecto econômico-financeiro importante, porque o custo é muito baixo, não tem encargos sociais, né? E o trabalho que eles executam, se fosse pela iniciativa privada, iria custar 3 vezes mais. E a oportunidade, né? Porque eu, como frequento muito essas frentes de trabalho, eu percebo que a idade média do reeducando é muito baixa, em torno de 21, 22 anos. Significa que essa pessoa foi reclusa com 18 anos, e muitas vezes até antes, né? E não trabalhou, não teve oportunidade. E esse convênio dá a ele a oportunidade de aprender uma profissão de pedreiro, de jardineiro, de carpinteiro, de eletricista, e ele sai do sistema prisional, e é importante dizer que ele só vai para o trabalho quando ele está no final da pena, né? Então, nós entendemos que são pontos muito positivos. Tá, e aí, Lu? Secretário, a gente percebe que a Secretaria ela trabalhou bastante em conjunto com o Verde, né? No que diz respeito à sustentabilidade. Sobre esses 30 ecopontos que Campinas tem, qual que é o desafio agora para essa coleta seletiva? Bom, a questão de resíduos ela é muito complicada no mundo inteiro. No segundo governo do prefeito Magalhães Teixeira, eu viajei por vários países europeus, Estados Unidos, Canadá, Japão, para conhecer sistemas de gerenciamento de resíduos. E vi lá que em países ricos como Suécia, o problema do lixo também existe, né? Qual é a diferença do gerenciamento lá para o gerenciamento num país como o Brasil? É educação. O lixo vai existir em todos os locais, porém, a educação leva a separar os resíduos, né? Leva a promover mais a reciclagem dos resíduos, não misturar o resíduo orgânico com o resíduo reciclado. E aí que entram os ecopontos, né? Que possibilita, então, a entrega voluntária do resíduo separado, né? Hoje nós temos, na verdade, 16 ecopontos e 15 pontos verdes. Ou seja, são locais voltados para a entrega de material de jardinagem, esse tipo de coisa. Na verdade, a cidade precisaria do dobro disso. E nós já estamos trabalhando um termo de referência para, num futuro aí não muito longínquo, contratar mais 30 ecopontos.
Construir os ecopontos é o mais barato da história. O caro aí é operar o ecoponto. Todo dia ele tem que ser limpo, as caçambas precisam ser trocadas, e esse movimento é que custa caro. Mas o prefeito Dário está muito atento a isso, muito sensível. Nós estamos preparando esses estudos e eu estou assim bastante confiante que poderemos ter sucesso num período não muito longo. Secretário, 2 pontos que a gente sempre conversava e que o senhor citava como assim um desafio a ser passado. A usina verde, que essa já está em funcionamento, e a licitação para que a gente tivesse uma usina de resíduos sólidos aqui em Campinas e tratar, né, esses resíduos e gerar emprego, gerar renda, é uma questão mais financeira também, além de ecológica. Usina verde, ok. Como é que está esse outro projeto? Que a licitação é muito cara também, né? Passa por várias frentes, é Ministério Público, tem uma situação mais complicada. Isso deve sair até quando? Então vamos lá, Paradela. A usina verde, o projeto nasce comigo na PUC. Na verdade, numa dissertação de mestrado, há 25 anos atrás, no urbanismo, né, eu desenvolvi esse projeto e consegui fazê-lo entrar em escala industrial com o governo Jonas, que deu continuidade ao prefeito Dário. É uma das mais importantes formas de tratamento de resíduo orgânico. Lá nós tratamos o lodo de estação de tratamento de esgoto junto com todo o material verde gerado na cidade, galharia, poda de grama, incluindo as 80 toneladas de frutas, legumes e verduras do SEASA. Tudo isso que eu estou falando ia para aterro sanitário. O lodo, a galharia, o FLV, tudo ia para aterro. Qual é o grande problema desses materiais em aterro? Então vamos lá, o lodo, ele por ser muito úmido e com muito teor de matéria orgânica, ele cria muita instabilidade no aterro, deslizamentos. Aterro não quer isso, não quer lodo, porque ele é complicado. Galharia não dá compactação, então o aterro perde muito espaço. Então o aterro não quer galharia, não quer material verde, né? E então a usina verde ela veio aliviar os aterros na questão da operação, mas também na questão da geração do gás metano, porque são resíduos potencialmente geradores de gás metano. O gás metano, ele é o pior dos gases de efeito estufa na questão climática, né? Só para você ter uma ideia, o gás carbônico, o CO2 gerado pela queima de petróleo é 20 vezes menos agressivo que o gás metano, né? Então veja a importância de não gerar gás metano. E a usina verde proporciona isso, transformando todo esse material em adubo orgânico, que já é registrado no Ministério da Agricultura como fertilizante agrícola, de excelente qualidade. Ele vem sendo copiado no Brasil todo, nós temos recebido universidades, grandes prefeituras, né? Governo do estado, que agora tenta implantar isso nas metrópoles paulistas. Um sucesso. E secretário, eu queria saber ainda sobre resíduos. Sim. Como é que está o andamento dessa implantação de containers, também das obras de pavimentação para a coleta mecanizada? Então, eu só vou terminar aqui, pode Tá, ser, claro. com o Paradela. O resíduo domiciliar, Paradela, tem outra característica. Ele, infelizmente, não pode ser tratado nessa tecnologia que é uma compostagem aeróbica.
ele tem que ser tratado num conjunto que a gente chama de CIVAR. É Centro Integrado de Valorização de Resíduos. É o que eu vi no mundo desenvolvido, onde você tem uma usina de separação dos materiais, tudo automatizado. Essa separação separa o orgânico do seco, o orgânico vai para um biodigestor, que é um equipamento imenso, que faz a decomposição desse material e o transforma em adubo orgânico. A reciclagem e o biodigestor geram necessariamente resíduos. Esses dois resíduos juntos se transformam no que a gente chama de pellet, ou seja, o carvão do lixo, que tem poder calórico para caldeiras. Então, assim, é um sistema integrado que trata todo o resíduo, mas ele custa caro. Para uma cidade como Campinas, o investimento está na ordem de R$1 bilhão, né? Por isso a prefeitura buscou a PPP, a parceria público-privada. Isso rolou quase 5 anos, com várias paralisações, ONGs, Ministério Público que é provocado, Tribunal de Contas. É um processo muito complicado. E no momento, então, nós estamos preparando novamente esse processo. O prefeito Dário está muito preocupado com isso, porque o lixo de Campinas ele vai para um aterro privado, que é localizado em Paulínia, né? Esse aterro privado ele custa caro, né? Hoje ele custa em torno de 4,5 milhões por mês para colocar esse lixo lá. Então, na verdade, é um dinheiro que você joga no lixo, né? Porque literalmente, você poderia estar aproveitando todo esse material, né? Respondendo à sua pergunta, nós já instalamos 6.500 containers na cidade. Começamos com o Jonas lá em 2014 e o Dário já instalou 3.000 containers. A cidade precisa de 30.000 para ficar totalmente mecanizada. A mecanização da coleta ela é extremamente importante. Por quê? Quais são as vantagens? A primeira, o container ele está disponível para o cidadão 24 horas por dia. Então você não tem que pôr o lixo no horário da coleta, tal. Segundo, ele estando no container, ele não está sujeito a animais que rasgam o lixo e que a gente não tem controle, né? Hoje a gente eu tenho visto, por exemplo, o gavião carcará rasgando o lixo, né? Porque os gaviões voltaram para as cidades, né? Urubus e outras aves. Quando chove, o saco de lixo está na calçada, leva, entope o bueiro, causa alagamentos. Então, assim, a mecanização, ela elimina esses problemas e mais, ela é mais barata. Por quê? A coleta tradicional, ela exige 4 garis. A coleta mecanizada, 2 garis. Então, custa mais barato para o poder público, evita que o trabalho do gari de correr atrás do caminhão não exista mais, porque eles param em 2 pontos por quadra apenas, né? Não tem aquele trabalho, aquele esforço físico, porque é tudo hidráulico. Então, tem muitas vantagens. Por que não instalou na cidade toda? Porque o custo é alto. Um container desse custa R$3.000, né? E pasmem, né, Paradeira? Tem gente que mete fogo nele, quebra, depreda. A gente tem uma depredação mensal aí da ordem de 50 containers que são queimados, depredados, né?
Mas a nossa, claro, ideia é concluir o mais rápido possível a containerização total, né? Secretário, o senhor mesmo citou na nossa conversa aqui que os pedidos, né, dos vereadores pela melhoria, pelos trabalhos de manutenção em praças. A Secretaria de Serviços Públicos é uma das que recebe mais demandas por questões de vereadores, seja da base, seja da oposição, seja direita, esquerda, centro, baixo para cima. Como é que é essa relação desse tipo de conversa, numa questão política também, né? Que é o vereador querendo levar uma melhoria para a área onde ele está sendo votado. Como conseguir colocar isso numa balança para não ajudar X e esquecer do Y? Bom, precisa ter, em primeiro lugar, muita serenidade e entender que o vereador da oposição também foi eleito pela população, né? Eu, o prefeito Dário, temos esse entendimento, tanto para dela que eu atendo frequentemente vereadores como Gustavo Peta, vereador Cecílio do PT, enfim, todos que demandam esses trabalhos têm o mesmo atendimento. Esse domingo mesmo foi inaugurado um parcão do vereador Peta, lá na Padre Anchieta, para se ter uma ideia, né? Tudo bem que foi fruto de emenda impositiva, né, que a Câmara... Mas a Prefeitura, ela pode recusar a emenda impositiva se ela entender que vai gerar gastos futuros, né, com manutenção. Mas a gente tem tido o cuidado de olhar com carinho todas as demandas e ter o entendimento muito claro de que o debate político tem que se dar no campo das ideias e não no operacional. E cada vez mais a gente percebe mães e pais de pet, né, em toda a cidade, em todo o Brasil. E como é que está sendo essa receptividade desse parcão? Porque eu vejo com muito bons olhos, né, e eu acho que a população quer mais. É verdade. O primeiro nós implantamos na Lagoa do Taquaral em 2020, ainda com o prefeito Jonas. De lá para cá, o prefeito Dário já implantou mais 12 unidades. E até o final de junho, para dela, nós vamos implantar mais 8, que estão em fase de construção, né? Nessa última sexta-feira, inclusive, o jornalismo da PUC, através lá dos alunos, né, que estão desenvolvendo os trabalhos finais, fizeram produziram lá uma reportagem muito interessante sobre isso, né? O que eles buscaram? A origem disso tudo, da onde vem isso, né? Como isso está sendo tratado e qual o futuro disso. Resumindo, isso nasce nos países europeus, e é gozado, desculpe interromper, essa questão paralela, porque num mundo midiático de comunicação, é o mundo que tem o maior índice de isolamento das pessoas, né? E o PET aparece justamente nesse momento para atender esse isolamento. As pessoas se isolam por vários motivos, né? Perdeu o marido, perdeu o filho, está sozinho. E o bichinho é aquele que ampara, né? E ter um local para levá-lo, para exercitar, para interagir com o animal, deixar o animal interagir com outros animais, né? Que inclusive vai contribuir muito para evitar doenças do animal, né? Isso tudo é muito importante. E a cada parcão que a prefeitura entrega, o dia da entrega é uma coisa impressionante, o número de pessoas que aparecem para prestigiar o evento. E Deus é perfeito, né?
quando os animais entram no parcão, é uma felicidade, pula para cá, pula para lá, parece que eles entendem o objetivo daquilo, né? Então é muito legal, acho que é um projeto muito interessante. Algumas cidades no Brasil já começaram, e começaram de forma concomitante. Sorocaba, Campinas, São Paulo, né? Mas é uma ideia fantástica. Secretário, para a gente finalizar essa conversa aqui, como a gente já citou no começo dessa entrevista, o senhor está desde o primeiro ano do mandato do ex-prefeito Jonas Donizete, segue, né, como secretário. Em várias crises que já enfrentamos aqui em Campinas, e eu relembro do ano passado, a triste crise com as árvores, com, infelizmente, as mortes que aconteceram no entorno, dentro, né, dos parques. E ali também, além de aquele fato ter acontecido, também tivemos uma crise política dessa oposição, ou de vereadores que, alguns nem eram oposição, mas eram mesmo da situação, cobrando situações mais enérgicas, até pedindo a saída do secretário. Falando, ele está há 11 anos. Como é que foi esse período? E, além dessa questão política que a gente está conversando aqui, como é que está a situação desses parques? Como é que está essa manutenção das árvores por Campinas? Que aquilo assustou muito, né? E quando acontece uma crise, é aí que a gente começa a olhar para certas coisas. Bem, vamos lá. Não, como eu disse, é um desafio. Campinas tem 25 parques Paradela, dos quais 23 eu pessoalmente construí nesse tempo. Conheço cada um deles com a palma da minha mão. Plantei a grande maioria dessas árvores nesses parques. E a gente vem mantendo essas árvores de forma regular. Tanto que o Ministério Público, que cuidou da parte criminal, rejeitou a denúncia, porque entendeu que foram questões climáticas excessivas. O Ministério Público do Meio Ambiente pediu uma indenização milionária para essa questão. Entende os procuradores da Prefeitura que isso não vinga, por conta de que foi provado através de relatórios anuais do Departamento de Parques e Jardins, assinado por engenheiros agrônomos e florestais, que esses dois parques, a Lagoa e o Bosque, sempre tiveram manutenção das árvores. Foi provado com relatórios. Então não houve desleixo da Prefeitura. O que houve foi um período fora do normal, choveu quase 600 milímetros num período que deveria chover em 200 milímetros, encharcamento, vento, tempestades. Paradela, esse mês de janeiro e fevereiro, levou 7 pontes de concreto embora. Pontes com estrutura, com fundações, né? Então, foi um período muito difícil, que infelizmente nós tivemos 2 mortes que foram, enfim, fatalidades. Com relação à questão da permanência do secretário no cargo, eu entendo assim, eu nunca pedi para ser secretário, né? Eu sempre fui convidado. E o dia que eu entender que eu não queira mais, eu vou recusar, sem sombra de dúvida. Eu assisti a entrevista da presidente do CONDEMA, foi ela que disse isso. O secretário está lá há muito tempo, devia sair. Se essa tese valer, Paradela, ela não deveria estar na guardinha, ela está lá há 60 anos na guardinha, né? Então, se essa tese valer, ela não deveria estar lá. Eu entendo e vi isso nos países europeus. Uma vez eu visitei uma fábrica de material de usinas na França, em Grenoble, e eu fiquei assim espantado. 95% dos operários, todos de cabecinha branca. Ou seja, a experiência faz diferença, sempre. É que nós
no Brasil não temos essa cultura de não é nem privilegiar, mas é de ver com bons olhos a experiência e achar que o mais jovem... A gente geralmente descarta, né? Geralmente descarta a experiência, né? Mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso, Paradela, até porque eu também tenho outras atividades, sou professor na PUC de Campinas há 38 anos e estou à disposição do prefeito até o momento que ele entender que eu deva continuar. Secretário Ernesto Paulela, secretário de Serviços Públicos aqui de Campinas, queria agradecer essa participação aqui com a gente no Transamérica Notícias, a gentileza de atender a Transamérica aqui nos estúdios da Rádio Transamérica numa segunda-feira. É difícil segunda-feira, e ainda mais um final de semana como esse, que tem várias inaugurações, né? Então, muito obrigado, meu secretário, mais uma vez. Sempre à disposição da Transamérica, um prazer muito grande falar com vocês e trazer as boas notícias, né, do trabalho que o prefeito Dário tem feito e com certeza continuará fazendo. Muito obrigado, tá aí o secretário de Serviços Públicos de Campinas. A gente faz aqui um rápido intervalo, já volta com Transamérica Notícias. Transamérica Notícias.